Amém? Eu cumprimento os irmãos que aqui estão presentes e aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, aqueles que estão nos seus lares, neste momento, abriram o link ou receberam, ó Deus, nos seus lares, a oportunidade de estarem ouvindo a palavra do Senhor neste momento. E eu quero pedir aos irmãos que abram comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8, o 11 e do 15 ao 18. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículos do 1 ao 8, o 11 e do 15 ao 18. Hoje eu tomei a liberdade, meu pastor, de definir um tema para a nossa mensagem de hoje. E nós vamos estar falando pelo Espírito sobre obediência, um sacrifício com recompensa. Obediência, um sacrifício com recompensa. No nosso culto de oração, há uns dias atrás, não no passado, mas no outro anterior, se eu não estiver enganado, o nosso irmão Paulo, na reflexão que ele trouxe para nós, ele fez uma observação que marcou muito o meu coração. E eu fiquei refletindo sobre isso, é uma realidade. Ele disse o seguinte: toda vez que nós estivermos reunidos para adorar ao Senhor em um culto, em que um irmão estiver à frente aqui no púlpito, seja pastor, seja um obreiro, seja aquele que o Espírito destinou para estar aqui, é compromisso de toda a congregação entrar em espírito de oração por aquele irmão que está ali na frente, para que realmente o Espírito Santo tome ele e fale, use realmente ele como ferramenta. Então, gente, nós temos esse compromisso e eu convoco a toda a igreja e aqueles que estão nos vendo pela internet de assumirem esse compromisso nesse momento. Vamos deixar de lado tudo que possa nos distrair. Vamos esquecer tudo o que é ao nosso redor que possa tirar a nossa atenção. E vamos entrar em oração com este humilde servo que aqui neste momento se encontra. Pai, aqui estou, Senhor, vazio de mim mesmo, desejoso, assim como os meus irmãos, de que seja cheio do Espírito Santo para falar não eu, mas a sua voz, a sua palavra, que seja, Senhor, proveitosa e que realmente ela cumpra o objetivo para o qual tem sido enviada a estes irmãos, a esta congregação, desde o início deste encontro que começamos hoje cedo. Recebemos já de Ti, Pai, maravilhosa orientação acerca do livro do Eclesiastes na nossa EBD e glorificamos o Teu nome pela vida daqueles que, ó Deus, oferecendo o seu sacrifício de tempo, de dedicação para estudar, vem trazer para nós, ó Deus, grande conhecimento da Tua palavra. Fala, Pai, neste momento nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra do Senhor que estaremos lendo no livro do Gênesis, capítulo de número 22, diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se,
e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Do 15 ao 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Podemos sentar. Meus irmãos, nós acabamos de ler, de compartilhar, porque com certeza os irmãos estavam acompanhando a leitura conosco, um dos textos mais conhecidos da Bíblia e que tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando nesta manhã. Obediência, um sacrifício com recompensa. E nós podemos afirmar, sim, que não há recompensa sem sacrifício. Poderíamos, então, elencar inúmeros textos citados na Bíblia que provam isso. Um deles nós acabamos de ler. Recompensa, bênção de uma descendência inumerável e abençoada por conta de um sacrifício de obediência. Abraão é como que nós podemos ver como o personagem principal de todo esse relato. Mas muitos outros nós temos na palavra e poderíamos citar a libertação do povo do Egito, cujo personagem principal foi Moisés, que desde a sua infância já viveu uma vida de sacrifício, de dificuldade, mesmo sendo tomado por filho da filha de Faraó. Podemos citar a alimentação de toda a família num período de fome, cujo personagem principal, José, que ao passar por toda aquela dificuldade em relação aos irmãos e viver uma vida realmente de sacrifício, em momento algum negou ao Senhor e a recompensa chegou. Chegou a um posto onde teve a possibilidade de proteger a sua família, oferecendo alimento e dar continuidade. Salvos do dilúvio, cujo personagem, Noé, e sua família, que, mesmo sofrendo
xingamentos, de uma terra que vivia numa condição que podemos sim comparar com a situação que vive a nossa terra hoje, de, vamos dizer assim, deboche das coisas do Senhor e vivendo claramente a preferência das coisas do mundo. Noé, com a sua família, durante muitos e muitos anos, e não foram poucos, por obediência ao Senhor, construíram uma arca. E durante todo esse período, sofreram agressões, sofreram deboches, sofreram muito. Poderiam muito bem, por conta dessa opressão que nós vimos hoje na escola bíblica dominical, terem desistido. Mas não, foram perseverantes e obedientes ao Senhor, e a recompensa veio. Toda a terra devastada, toda a vida dizimada, a salvação para ele e sua família. Fidelidade a Deus, cujo personagem, Jó. O que não passou Jó? Um homem que nós, observando assim materialmente, tinha uma vida que poderia desfrutar de tudo. No entanto, com o entendimento e vivendo em obediência ao Senhor, entendia que nada que pudesse acontecer a ele tiraria ele da presença do Senhor. E quem testemunhou dele foi o próprio Deus, quando foi questionado pelo inimigo. Perdeu tudo que tinha. No entanto, não blasfemou, não reclamou, não entristeceu-se contra o Senhor. Passou situações ali naquele momento em que ele estava com os seus amigos, mas não saiu da presença do Senhor. Evangelho pregado, igrejas formadas. Os discípulos, apóstolo Paulo, é dispensável nós relembrarmos, porque todos nós aqui com certeza já fizemos uma leitura de toda a Bíblia, principalmente do Novo Testamento, e conhecemos a realidade daqueles que Jesus escolheu para ser os seus discípulos. Tudo que passaram, principalmente após a partida de Jesus. O chamado do apóstolo Paulo, que vivia numa situação diante da sociedade diferenciada e de superioridade. No entanto, ao vir para a presença do Senhor, teve a sua vida transformada e passou a ter muitas dificuldades, era espancado, chicoteado e, ao final, realmente ofereceu a sua vida. Muitos sacrifícios, mas a recompensa, hoje nós podemos desfrutar. Fomos alcançados por tudo isso que aconteceu através dos discípulos. Pararíamos por aqui? Não podíamos deixar de citar o amor extremo, cujo personagem principal é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obediência máxima ao Pai para vir a esta terra, nascer de uma mulher, um ser humano, viver a vida que nós vivemos como ser humano, desde criança, embora não tenha especificamente na palavra do Senhor as evidências de toda a sua trajetória até chegar ao início do seu ministério público, mas no mínimo até aos 12 anos, que foi quando ele fez a viagem com os pais e depois ficou lá, e no regresso dos seus pais para procurá-lo, encontrou ele no templo, debatendo e com muita inteligência e sabedoria, já conversando com os doutores da lei, já mostrava que algo diferente
havia nele. Ao começar o seu ministério, começou o seu trabalho, e nós vimos todo o tipo de confronto vivido por ele, mas em momento algum desistiu. E aí poderíamos falar, não, mas olha só, irmão, não teve aquele momento que ele falou, Pai, se possível passe de mim esse cálice? Sim, ele falou. A carne está sempre nos levando a declarar isso, a pedir isso. Quem de nós, muitas e muitas vezes nos nossos momentos de dificuldade, Senhor, me livra disso, eu não quero passar por isso, é muito sacrifício para mim. Mas é importante nós atentarmos para o complemento da frase. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O Senhor nunca nos proibiu de nós apresentarmos para Ele as dificuldades que nós estamos passando, que está sendo muito pesado o sacrifício. No entanto, o que Ele pede de nós é obediência à sua palavra. Por quê? Porque o nosso sacrifício, as nossas dificuldades, todos os problemas que temos passado nessa vida, se estamos colocando aos pés do Senhor, se nos apresentamos a Ele com fragilidade, com temor, com amor, com dedicação, com todas as palavras que nós possamos encontrar para reverenciarmos o nome do Senhor Jesus, a recompensa é certa. É certa, não tenho dúvida disso. Eu perguntaria aos irmãos, quanto tempo de mensagem, é o que nós estamos fazendo aqui, seria necessário para nós bebermos e nos conscientizarmos disso? 1 hora? 2 horas? 2 dias, como foi o evento das heresias que nós fizemos, e apresentamos um conteúdo vasto? Quem de nós se lembra de alguma coisa que foi dado naquele momento? Para que tanto? Para que tanto tempo? Se cada um de nós, e eu me coloco aí nessa cadeira onde vocês estão, com 15 minutos, muitas das vezes de mensagem, nós já sentimos os nossos olhos pesados, e muitas das vezes até, me perdoem os que estão nos vendo, a gente dá aquela cochilada. Precisamos atentar para o impacto da mensagem principal. E o que diz a mensagem principal do texto e do tema? Obediência. Gravemos isso. Obediência, um sacrifício com recompensa. E isso é certo, meus irmãos. É certo. Precisamos estar atentos a isso. Poderíamos encerrar por aqui. Gravaram o tema? Gravaram o texto? Então podemos encerrar a mensagem. Até poderíamos. E aí eu deixaria o seguinte questionamento para nós. O que está me impedindo de alcançar a recompensa? Que sacrifício o Senhor tem me pedido que eu esteja relutando em obedecer, em atender? Levantar de madrugada para orar, jejuar, no mínimo, eu não sei quanto tempo o Senhor nos pede, mas eu peço perdão diante das câmeras, porque tenho falhado nisso. Não sou perfeito, meus irmãos, me coloco nessa condição diante de vocês. Quantas coisas o Senhor tem nos solicitado, que pode parecer grande aos nossos olhos, mas se nós refletirmos que, por um outro lado, temos dado importância a muitas outras coisas que são até maiores, nós vamos entender que a obediência que o Senhor nos pede não é tão grande assim. Que poderíamos nos esforçar um pouquinho mais. Mas eu quero abrir um parêntese aqui no nosso bate-papo, na nossa mensagem. Assim como nós elencamos a recompensa pela obediência, eu quero que os irmãos me permitam trazer a lembrança para a nossa reflexão o resultado da falta dela.
o resultado da falta de obediência. Eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar, porque eu sozinho não lembro nada, de duas situações que eu vi que realmente são bem pertinentes e bem importantes. E assim como eu relatei as da recompensa, eu relato aqui a retirada do jardim, cujo personagem principal, Adão, em desobediência a um pedido que hoje, com o conhecimento da palavra, nós entendemos que um pedido simples, somente da árvore do bem e do mal, do fruto dela não comereis. Gente, o jardim inteiro estava à disposição de Adão, somente uma árvore. E aí o Senhor muitas vezes fala para nós, só aquilo ali que eu peço a você que não faça. O que acontece com a gente, que somos carne? É aquilo ali que chama a atenção. É naquilo que o inimigo vai pegar a gente, porque somos pó, somos fracos, sim. E se não colocarmos a nossa vida na dependência do Senhor, é naquilo ali que nós vamos cair. É naquilo ali que nós vamos desobedecer. Perda de reinado. E aí, se os irmãos me permitem e tiverem com um pouquinho de paciência, eu gostaria de fazer a leitura desse trecho, cujo personagem principal é Saul. Primeiro Samuel, capítulo de número 15. Nós vamos ler o mais rápido possível para não tomarmos muito tempo. O versículo 3 e do versículo 10 ao 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Versículo 3 diz assim: Isso, o profeta Samuel, falando em nome do Senhor para Saul. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Gente, que pedido do Senhor, né? Leiam lá 1 Samuel, tá? Um livro que traz muitas informações para nós. Nosso irmão Reginaldo pode atestar isso. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Foi Deus quem colocou. Porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras, não obedeceu. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Declaração de Saul. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos,
Não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por quê? Pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu coloquei até o 25, mas vamos ficar até aqui. Irmãos, resultado da desobediência. Desobediência e depois ainda uma tentativa de barganhar, de contender com o Senhor, querendo apresentar um argumento que justificasse a obediência. Muitas das vezes, nós caímos nessa situação. Desobedecemos e queremos ponderar com o Senhor. Queremos colocar para o Senhor: poxa, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E aí começamos a enaltecer o nome do Senhor para tentar cativar o coração de Deus, como se isso fosse possível. O coração do Senhor é perfeito. Ele não se deixa contaminar por conversinhas que levem a argumentos para justificar a desobediência. Mas ainda assim, nestas duas situações, assim como foi enfatizado e citado na nossa EBD, a EBD tem sido, meus irmãos, uma bênção, não percam. O Senhor apresentou oportunidades. O Senhor é tão maravilhoso e tão bom que mesmo nos nossos erros, Ele está sempre nos dando oportunidade de reconciliação. Para quê? Para que nós tenhamos condições de alcançar a recompensa. Nos desviamos, o Senhor vai lá: volta, meu filho, o caminho é por aqui, aqui você vai se perder. Volto a citar o filme Peregrino, que precisamos marcar para a gente ver juntos. Desviou, algo vai acontecer lá na frente e o Senhor vai surgir, vai dar oportunidade, vai regressar do desvio e seguir o caminho em frente para alcançar a recompensa. No caso de Saul, desobedeceu, o Senhor se arrependeu, tirou o reino dele e levantou um homem segundo o seu coração. Davi veio para tratar com o povo totalmente diferente da maneira como Saul tratava, mostrando que sim, o Deus Todo-Poderoso, aquele que opera todas as coisas, nos dá oportunidade de, mesmo nós passando as nossas dificuldades, alcancemos a recompensa. É dispensável falar o nome daquele que veio como oportunidade para a desobediência de Adão? Seria, não é verdade? Porque nós sabemos, é Ele quem nós vivemos hoje em dia,
essa oportunidade que através de Jesus, por conta da desobediência de Adão, o Pai nos trouxe, ofereceu o seu Filho como sacrifício para que nós, estando nele, alcancemos essa recompensa. E essa recompensa foi falado também na EBD. Nós não vamos por mais benefícios que nós alcancemos aqui nesta terra. Não é aqui a nossa recompensa. Nos espera um lugar no céu onde o que lá há de mais precioso é a presença do nosso Salvador. Nós vamos estar ao lado dele, vamos viver com ele a eternidade. É isso que importa, irmãos. O que nós vivemos aqui é passageiro. E abrindo um parêntese aqui, até nessa vida, é aquilo que nós achamos que pode durar muito tempo, de um dia para outro, acaba-se. Acaba-se. A nossa própria vida é assim. A nossa própria vida é assim. Hoje vocês estão aqui olhando para mim. Domingo que vem podem não me ver mais. Irmão, que isso? Que isso? É Deus quem controla a minha vida, é Deus quem controla a nossa vida. Nós não sabemos a nossa parte da tarde. Não vou nem longe até o dia de amanhã. Nós não sabemos a nossa parte da tarde. Creio que nós agora podemos sim ir encerrando por aqui. Mas antes eu gostaria de lembrar a vocês, pois a mim o Senhor lembrou diretamente, que no caso destas duas desobediências citadas, a misericórdia de Deus, sem tamanho, nos deu oportunidade. E foi o que eu acabei de citar. No caso de Saul, o Senhor levantou Davi, um rei segundo o seu coração. E no caso de Adão, enviou Jesus, seu filho, e esta porta de oportunidade ainda está aberta. Mas há alguns dias ou meses, eu não me lembro quando, foi falado aqui que essa porta vai fechar. Essa porta vai fechar. E aí, nós temos uma relação muito próxima, como seres humanos, de amizade, não é verdade? E aí, por conta da nossa carne, a gente até procura ser fiel ao nosso amigo. Quando nós realmente consideramos amigo, quando as meninas consideram umas às outras a amizade, de tal ponto que a gente passa até por um sacrifício um pelo outro. A obediência é o sacrifício que Jesus espera de nós, porque foi ele que disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ser amigo de Jesus é uma posição privilegiada, mas somente para aqueles que andarem em obediência. Somente para aqueles que verdadeiramente obedecerem aquilo que Jesus trouxe, aquilo que ele nos deixa na sua palavra, vai nos levar a alcançar a recompensa da vida eterna e viver com ele. Porque a obediência é um sacrifício. Mas por quê? É uma pergunta. Por que a obediência é um sacrifício? Porque ela exige aquilo que a gente tem maior dificuldade de fazer. Renúncia. A obediência exige de nós renúncia. E isso, para a nossa carne, é sacrifício. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: se quiserem seguir após mim, renunciem-se a si mesmo, tomem a cada dia a sua cruz e sigam-me. Não é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Renúncia. Uma reflexão para as nossas vidas. Eu não diria nem daqui para frente, porque nós temos
ouvido isto, pelo menos desde o momento em que eu botei o pé pela primeira vez aqui neste espaço, eu tenho ouvido com muita frequência isso, nas EBDs, nas mensagens. Obediência, obediência, obediência. Um sacrifício com recompensa. Deus abençoe os irmãos.